Olá, pessoal. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura 103,3 FM. Esse programa que tem uma parceria aqui com a PUC. Estamos no prédio 7, na FAMECOS, na Faculdade de Comunicação da PUC, e nos estúdios da ProHub, que hoje é essa grande referência em estúdios. Aliás, a ProHub dando show, o material do pessoal que está lá nos Estados Unidos, no Canadá, no México, cobrindo a Copa do Mundo. Hoje nós vamos conversar com Patrícia Fagundes. Vou ler o teu roteiro, Minha biografia. Teu currículo, biografia. A Patrícia, senadora, professora, produtora, dramaturgista e pesquisadora. Ela é fundadora da Companhia Rústica, que é um coletivo reconhecida pela experimentação e pelo diálogo com o público. Professora associada ao Departamento de Arte Dramática e do PPG em Artes Cênicas da URGS. Possui doutorado pela Universidade Carlos III de Madrid e mestrado em Middlesex de Londres. Middlesex de Londres. Sua pesquisa concentra nos processos criativos, na estética da festividade e nas relações entre arte e política. Aí entenda-se o teatro, né, como um sistema relacional. É uma das criadoras do espaço Zona Cultural, na divisa entre o Centro Histórico e o 4º Distrito. Na fronteira, tem até uma alfândega ali. Patrícia, obrigado, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Eu que agradeço o convite. Aqui estamos para conversar, então. É verdade tudo isso, viu? Não tem nada inventado aqui. Não tem nada inventado. Coisa boa, né? Eu recebi da Jéssica. Será que a Jéssica está inventando? Não, mas... Tem mãe, às vezes eu coloco mãe no meu currículo também, porque é uma função social, né? É um trabalho, enfim. Mas só que a mãe sabe que é uma coisa bem diferente, né? É diferente, mas é um trabalho também. A gente trabalha sendo mãe. Mas... E tudo se coordena, né? E tudo da vida da gente, fazendo arte, dando aula. Eu acho que esses campos todos que estão aí, né? Que tem o teatro, a docência, a pesquisa, a produção, a gestão de um espaço, tudo acaba se misturando, né? Na vida da gente, faz parte da vida da gente. Ô, Patrícia, a gente está formando mulheres diretoras, né? A gente vê muitas peças assim, de homens e tal, mas mulher que está no comando, ela está dirigindo a peça, está coordenando, a gente tem essa galera que está atuando aí? Eu acho que Porto Alegre tem uma tradição disso, né? Eu estudei ali nos anos 90, na URGS, no mesmo curso onde hoje eu sou professora, e tinha a Maria Helena Lopes, a Irene Britsky, né? Mulheres, sim, referência. A Irene Britsky foi uma referência, foi minha professora e é uma referência até hoje. Até hoje. Muito importante, assim, né? Então... eu acho que, diferente de outros lugares, Porto Alegre tem essa característica, assim, né, de uma tradição de mulheres diretoras. E, sim, tem menos mulheres na direção, porque é uma função de liderança, né? E a gente vive numa sociedade que, sim, é machista e se estrutura de um modo patriarcal. Então, mulher em função de liderança sempre provoca uma fricção, né? Quando a gente vai falar tem grandes diretores que vêm à mente, mas menos mulheres. Mas acho que Porto Alegre tem essa história, assim, história que outras mulheres vão se integrando e fazendo parte. Tem também jovens diretoras, né? Enfim, diferentes gerações vão se encontrando nisso. Falando de direção, né? E tem todas as funções da cena que tem uma mulherada muito importante. Na produção, por exemplo, que é liderança e é estruturação, né, do que se faz nas artes cênicas. Tem muita mulher também. Produção é viabilizar tudo, né? Fazer a coisa acontecer, né? E eu acho que é criativo também, que se relaciona, enfim. Então, acho que que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, mas eu conheço mais Porto Alegre, né? Tem uma história forte aí nisso. E as mulheres também estão, tipo assim, numa corrida de Fórmula 1, elas estariam largando umas 4 ou 5 voltas atrás para ter graça, porque os homens estão dando as cartas, se mandando, não no teatro, no mundo, desde que o mundo é mundo, né? E agora a gente vê, né, as coisas... graças a Deus, mudando, né? Então, acho que talvez daqui a pouco tudo se equipare, né? Mas ainda tem uma distância, porque é pelo tempo, pela quantidade, né, de gente fazendo. Pela quantidade de gente, é um giro muito grande que tem que dar. Mudanças que vêm vindo, que a gente vai falando, mudanças estruturais, né? Mas vale assim, cinema também, não vai ser. No cinema também, a liderança. Há também a presença de pessoas negras e de mulheres negras, que é uma discussão do nosso tempo, né? E que precisa ser feita, e que aí tem várias ações também de maior representatividade das pessoas negras nas artes, na cultura, em todas as esferas, mas a gente está falando de arte e cultura, digamos que é o meu campinho aqui, né? E das pessoas trans e tal. Então, a gente vive nesse momento de
de conclamar a diversidade que já existe no mundo, ela só não é vista, né? Ou só não é contemplada, digamos. E também em funções de liderança. O que, assim, na minha vida, na minha trajetória pessoal, tanto na universidade como na família, isso de mulheres que lideram é uma constante, né? Eu fui me dar conta depois de, sei lá, em algum momento da vida eu me dei conta, opa, mas não é assim sempre, né? Claro, cedo, criança, sei lá, mas isso, tem essa fundação, digamos, que atravessa o que eu sou e o que eu faço. Mas aí a gente vai associando forças. Patrícia, esses dias estava um show da Madonna, não me lembro onde é que era, mas aquela multidão, e todo mundo assistindo o show assim, né? Gravando no celular. E ela disse assim, galera, baixe os celulares, vejam o show, vamos curtir o show e tal. Como é que é fazer teatro nesse mundo de tela? Os caras desligam o celular, eles vão lá, focam na peça, como é que... Deve ser um desafio, porque ninguém consegue fazer nada sem o celular. O teatro no mundo, né? Porque, exato, todo mundo está muito mediado, celular, tela, Netflix, né? É a vida da gente, é a minha também, né? E de quem faz teatro também, é de todo mundo, a gente está nisso. Mas aí eu acho que o teatro se fortalece como uma preciosidade, como algo que é diferente da maior parte das coisas, né? Porque oferece o quê? O encontro, tá junto no mesmo tempo. Sim. Agora. Já é difícil a gente... Tu estava dizendo, agora eu não saio mais de casa. Às vezes a gente não quer sair, encontrar... Mas... e é parte da vida, não dá para a gente dizer que não é assim, né? Mas eu acho que existe... A força está justamente nessa rebeldia, digamos, né? Nessa exceção que é o teatro hoje, em relação ao que a gente consome na maior parte do tempo, né? A gente consome imagem, a gente consome... A gente se relaciona com as pessoas muito mais digitalmente do que presencialmente. O teatro, a experiência é na frente. E a pandemia desenvolveu as tecnologias para a gente fazer reunião online, tá, né? A gente tem isso. E todo mundo tem isso. Eu quero dizer que eu também, e quem está fazendo teatro também. Como a gente lida com esse nosso repertório de vida, do jeito que a gente vive, e coloca no teatro, sem reproduzir a mesma coisa, que é uma preocupação também no teatro que a gente faz na Companhia Rústica e das poéticas que eu investigo. Essa relação entre a vida contemporânea e outras dimensões, e a arte, a poesia, e a política, e tudo isso. Mas eu acho que, entende, o teatro vira um lugar, um nicho rebelde para mim. E eu continuo rebelde, tenho essa rebeldia em mim, que é um pouco, né, que vai na contramão do óbvio, vai na contramão da maior parte da produção cultural, digamos, não produção cultural, da produção artística, digamos. Eu falo em termos de quantidade mesmo, né? A gente consome mais audiovisual. Sim. E eu estou falando audiovisual agora, não filme só, estou falando de vídeo no Instagram, ou no TikTok, né? A gente está sempre consumindo isso. Bom, mas aí eu acho que também o teatro ocupa um lugar que é da diferença, que é do que... do original, do inusitado, sabe? E essa rebeldia, assim, certa contravenção que tem aí no fazer teatral. O teu trabalho tem muito sobre isso, né? Dessa conexão, assim, da arte com a questão da sociedade. A arte, ela é sempre política ou nem sempre? Eu acho que é sempre política. Tu sempre tá articulando um discurso, quer queira, quer não. É uma coisa que eu digo bastante, dirigindo e muito assim, dando aula, né? Que discurso está produzindo? Tu pode não te dar conta, mas algum discurso está. E quando tu acha que não está articulando nada, não está dizendo nada, tu está dizendo. Só que tu não está te dando conta, e talvez nem queira dizer o que está dizendo. Então, a arte é sem política porque ela é uma relação com o mundo, né? A gente faz teatro, a gente faz música, artes visuais, para quê? Para mostrar para as pessoas de alguma maneira. Então, é um diálogo com o outro, é um diálogo com outras pessoas, com o mundo com que está fora da gente. Tá. Né? Então, isso tem uma dimensão política, né? Sim. E apresenta o mundo. A gente narra o mundo, a gente inventa mundos aí. Então, sim, eu sempre tenho essa preocupação. Mas isso não quer dizer mensagem ou panfleto. Isso quer dizer um entendimento dessa relação que é entre né, artistas, espectadores. A gente está no mesmo lugar, a gente está elaborando coisas que a gente mostra para as pessoas, né? E eu acho que é uma festa também o teatro, é isso para mim.
esse aspecto político está junto com o teatro ser uma festa. É a melhor definição que eu tenho de teatro, é o que eu venho investigando desde a minha tese, e desde antes, talvez, né? Disso do celebrar o próprio fato da gente estar junto, aqui e agora, respirando o mesmo ar, né? E compartilhando um tempo da nossa mortalidade. Tem uma força nisso, e uma beleza. Nós tivemos peças transgressoras aqui na época pesada da ditadura, e que foram, inclusive, Roda Viva é um exemplo, os caras invadiram o palco, proibiram a peça. O primeiro nu, que eu lembro de referência, é o nu da Sônia Braga, numa peça de teatro também. Né, que já tinha um cinema, tinha televisão, mas a ousadia maior estava ali. Porque tem a presença tem uma força. Né? Quando eu falo de transgressão e rebeldia, hoje, não é nem no intuito de chocar. Eu penso, muitas vezes, que a gente vive num cenário tão distópico, entende? É tanta miséria, tanta guerra, tanta... normalização da guerra. Isso, tem uma tristeza no mundo, a normalização da guerra, da violência, da desigualdade, entende? Talvez se pensou o mundo ia se tornar um lugar mais justo para se habitar, mas não, né? Mesmo depois dos anos 70, sei lá. Enfim, nesse giro de exploração que continua, essa ameaça de extermínio do próprio planeta. Derrubo tudo, é só assim... espaçosa. Possibilidade da vida na Terra, entende? Tem uma distopia no tempo que a gente vive, mas eu acho que é um tempo de mudança também, porque tem que ser, né? Um tempo, eu estava falando aí das diversas histórias e corpos que estão reivindicando seu espaço no jogo e tal. Então, tem uma mudança, mas eu acho que tem uma necessidade da gente acreditar na alegria. Eu amo aquele poema do Benedetti, o poeta uruguaio, que fala defender a alegria como uma trincheira. Né? Vai falando dessa importância da defesa da alegria como algo super político. Porque a tristeza nos abate, né? A tristeza da vontade que se... É contagiosa, que vá, que se for, não quero saber nada. E nos deixa mais... passivos, né? Mas sem reagir, sem contrapor, sem nos movimentar no mundo. Então, nisso da festa, para mim, tem uma afirmação política da alegria e do bom da vida, entende? Por que a gente luta ou quer que as coisas se transformem? Pelo bom que a vida pode ser, né? Não pelo ruim que ela é. Eu penso, isso é uma força motriz, assim. O que dá vontade de continuar na batalha de todos os dias, para mim, é o bom, que às vezes a gente vislumbra, né? O prazer, o encontro, o prazer tanto de estar com as pessoas como o prazer de comer uma boa comida. Isso é importante também, né? Então, não estou falando de consumo, de ir num restaurante caríssimo e tal, porque isso é a lógica essa do consumo que acaba nos deixando tudo esgotado, porque a gente não consegue consumir tudo que é vendido, né? Mas esses pequenos prazeres da vida, que é um pouco o espetáculo que eu vou estrear na semana que vem, que é o Cabaré da Vida Pequena. Que dia que estreia, Patrícia? Dia 18 de junho, que é quinta que vem, né? Dia 18, quinta-feira. Tá. Já estreia, tem um frenesi da estreia, com a Companhia Rústica, né? Que dia que vai ser? Vai ser na Zona Cultural. Na Zona Cultural. Que é esse espaço. Agora, não sei se eu falo do espetáculo da Zona Cultural, viu? Eu falo muito. Primeiro fala do espetáculo e onde é que é o local da Zona Cultural, o pessoal quiser ir no espetáculo, como é que ele compra ingresso? Já o serviço, assim, o espetáculo... Claro, estamos falando agora, o pessoal já ir se ligando. Muito bem, vão se ligando. Assim, e vá ao teatro, que é uma experiência diferente. Vai cair na prova depois. E singular. Não, eu brigo aí com a galera da universidade que tem que ir ao teatro, porque às vezes não vão. Assim, é num lugar diferente, que a Zona Cultural é importante, o espaço tem a ver com os espetáculos, né? Tem um bar integrado, então fica aberto, já está aberto uma hora antes o espaço, uma hora antes da apresentação, tu pode chegar, comer, beber, é um bar com comes e bebes, artesanais, exclusivos, e segue aberto depois. E isso tem tudo a ver com a ideia do próprio espetáculo e desse projeto Cabarés do Sul do Mundo, que é meu projeto de pesquisa. Cabarés do Sul do Mundo é o nome do projeto. É o nome do projeto. É o meu projeto de pesquisa na URGS. Tá. É um projeto que foi financiado pelo FAC. Em 2023, a gente inaugurou a Zona Cultural com esse projeto, Cabarés do Sul do Mundo. E é o nome do espetáculo?
O espetáculo é Cabaré da Vida Pequena. Cabaré Dentro da Vida desse Pequena. guarda-chuva Cabarés do Sul do Mundo, a gente vem realizando várias ações. Tá? Então, Faz parte da holding do... Da holding Cabaré do... Isso. É uma holding, só falta o dinheiro. Mas é uma holding teatral. Assim, né? Então, é isso. Tem várias ações. Então, esse que estreia, o Cabaré da Vida Pequena, né, que a gente quer falar, a gente fala da vida do Pampa, às vezes. Tu sabe o que é um colêmbulo? Não. Essa é uma pergunta do Não espetáculo. sei. Tem que ir lá Vai cair na assistir. prova isso. Vai cair na Estudar. prova. Isso está no campo da biologia e da vida, das vidas vai me dizer, só invisíveis quem do for lá vai planeta. saber. Não, só quem for lá vai saber. Não vou dizer. Tá bem. Talvez eu lance outras perguntas. Não é uma aula, né? Mas é um cabaré diferente. A gente percorre várias temáticas que têm tanto a ver com a vida comum, com histórias extraordinárias de pessoas comuns, como com vidas invisíveis, né? Como dos colêmbulos, por exemplo, mas que são super importantes na vida do planeta. Dentro dessa linguagem e poética festiva que a gente vem investigando há mais de 20 anos, que é uma mistura de arte, tem música ao vivo, tem dança, tem teatro, tem essa relação de proximidade com o público, tem política, tem manifesto, tem poesia, tem muita canção. Para mim, canção é parte da dramaturgia, né? Tem um repertório dos diferentes atores e atrizes, isso é uma coisa que eu trabalho bastante, que vão sendo incorporados, tanto o repertório artístico, como histórias, memórias e desejos, né? A gente vai misturando tudo e criando essa festa que é cada cabaré. Então, o Cabaré da Vida Pequena estreia dia 18 de junho. Ele foi contemplado, ele é parte de um projeto que a gente está fazendo pela Petrobras. Teve o edital da Petrobras em 2024, que era Novos Eixos, né? A gente está na categoria ícones da cultura brasileira. Olha viu? aí, ícones da cultura brasileira. E aí, enfim, estamos agora lançando na semana que vem o projeto, que é o Cabaré da Vida Pequena, em 8 apresentações, né? De quinta a domingo, 2 semanas. Vão assistir na Zona Cultural, ingresso pelo TRI-RS. Pelo TRI-RS. Aham. Cabaré da Vida Pequena. O projeto todo tem um nome comprido, que eu gosto de nome comprido, às vezes, assim. Companhia Rústica, 21 anos de invenções no sul do mundo. Residências Petrobras. Porque a gente vai fazer em Porto Alegre, em Caruaru. Sabe onde é Caruaru? Sei. Olha, vai fazer. Agora eu vou seguir nas perguntas. Tá. Não, Caruaru. Perto de Recife. E São Paulo, né? Tá. A gente vai fazer essas Também 3 cidades. Com o quê? Com o Cabaré da Vida Pequena, Cabaré do Amor Rasgado, que foi o espetáculo que a gente estreou em 2023, é parte do repertório, e encontro com grupos, uma oficina que a gente faz, e aí na oficina se cria números que são apresentados no Cabaré do Amor Rasgado, né? Numa parte, um número. Enfim, é um projeto, né? É uma residência mesmo de várias ações que a gente vai estar começando semana que vem aqui em Porto Alegre, e depois a gente viaja. Então, Essa peça é direção tua? direção minha. Então, quantos atores, atrizes, mais ou O menos? Cabaré da Vida Pequena tem 5. 5. É pequeno, é menor. Brincando Homens e com mulheres? nome. Homens e mulheres. O Fio, a Priscila Colombe, a Sandra Possani, o André Varela e o Diego Nardi, que são parceiros de várias aventuras já. E no outro, no Cabaré do Amor Rasgado, tem 10 pessoas em cena. Aí é bastante, tem uma banda ao vivo e tal. Tem mais gente. Eu gosto muito de trabalhar com muita gente, mas também gosto de trabalhar com uma pessoa só. Tá? No ano passado, a gente estreou A Vingança é um Jardim Selvagem, que é um solo da Priscila Colombe, que a gente volta a apresentar em agosto, no Olga Reverbel, que é lá do Multipalco, e no Teatro da Santa Casa, né? Então, em 2 lugares, saindo da zona cultural, que eu não tenho saído muito, mas, enfim, foram convites e um edital que apareceu, enfim. Então, a gente vai passear em Porto Alegre, além da zona cultural. Ou seja, são um monte de projeto rolando ao mesmo tempo. Sim, Tá? sim, Eu ando tô trabalhando demais. Exato. E vocês estão com o apoio da Petrobras, é isso? Nesse projeto do projeto. Cabaré da Vida Pequena e Sim. Cabaré do Amor Rasgado. Nesse projeto, a gente tem apoio da Petrobras. E como é que tá para trabalhar assim essa questão? Porque a gente viu agora recente, não sei como é que está no momento, tá? Uma certa intolerância com produção cultural, com a vida cultural, né? Nós ficamos alguns anos sem Ministério da Cultura também, né? Como é que é hoje essa relação, até para vocês, porque a gente está falando não só de mercado de trabalho, exige uma indústria, as pessoas também precisam trabalhar e receber.
né? É difícil, assim, trabalhar com cultura, com arte e cultura no Brasil, trabalhar profissionalmente é muito difícil. Saindo nesse circuito que a gente habita, tá? Que é o de pequenas produções do sul do mundo. Sim. Ou seja, a gente não está falando de grandes musicais que são franquias de musicais estadunidenses, né? Eu não estou falando de um teatro com um objetivo comercial mais estruturado. Nesse circuito de pequenas produções, estou falando do teatro, mas a gente pode pensar na dança, no circo, na música, né? Tem um circuito. É muito difícil se manter, né? As pessoas acabam desistindo porque não tem uma estrutura de trabalho que acomode. Então, eu não vou dizer que é fácil, ou que eu digo isso para as pessoas que estão estudando na URGS também. Não é fácil. A gente tem que buscar estratégias para conseguir sobreviver, né? Porque uma coisa que é muito importante, que falta, é política para trabalho continuado. Então, a gente tem uma tradição, uma maioria aí, de editais, de eventos, de programas que são esses pontuais, né? Para eventos pontuais. Sim. Uma temporada, um projeto, um festival, né? Não para uma continuidade dos grupos que trabalham. A Lei Rouanet não tem isso de continuidade? A Lei Rouanet pode ter, mas a Lei Rouanet, ela é... Eu vejo que ela tem, assim, às vezes, para orquestras, né, para museus. Pode, mas tem que ter um empresário. É esse circuito que eu tô de pequenas produções. A gente até na Petrobras a gente trabalha com a Rouanet, tá? Sim, e porque é uma a Rouanet não vai te dar dinheiro, enorme. ela te dá o direito de captar, né? Exato, mas eu não conheço empresário. Tu conhece? Vamos lá. Para captar, não, mas eu conheço, vamos lá, não quer dizer que ele vai ajudar. Mas exato. Não, não. A gente conhece empresários, mas eu digo, ter essa rede de captação claro. Também não é fácil. Não, como não artista, eu sou uma artista produtora, né? Tu leu ali no início. Né? Eu trabalho com produção porque eu faço, né? Porque eu dirijo, não uma produção assim. Ou seja, não é uma especialização em produção. Eu sou uma artista produtora, uma artista professora, uma artista gestora. Parte desse lugar do fazer artístico. Que a gente faz tudo, e eu acho isso importante, tá? Eu não faço uma crítica a isso. Mas eu digo que para esse contingente, para esse lugar que a gente está, precisaria uma política estruturada para trabalho continuado, que não existe. Tem que existir. Então, bom, vamos tentando, né? Quem sabe, às vezes se anunciam algumas possibilidades e tal, mas é uma questão de pensamento, tem que pensar bem sobre isso, né? Eu diria. A gestão é o campo cultural mesmo. Derruba, né? No negócio que cuida do tempo. Queria saber do perfil hoje da gurizada, da galera que entra para estudar teatro hoje. Não sei se dá para fazer uma comparação de alguns anos atrás, mas qual é o perfil de quem entra, expectativas que eles têm, homens e mulheres, se tu tem mais homens ou mais mulheres? Tu sabe que isso vem variando bastante, às vezes eu me surpreendo, assim, nos últimos tempos. A gente teve ali a pandemia, né, que foi um corte no processo de muita gente, tanto na escola, a minha filha está em idade escolar, veja ali, ela perdeu opa, eu também vou batendo nas coisas, a gente vai derrubar tudo até o final, né? Quando a gente voltou às atividades presenciais depois da pandemia, por exemplo, as pessoas voltaram tão diferentes, sabe? Não querendo se relacionar, claro, se acostuma a estar sozinho. E fazer teatro é uma atividade coletiva, quer queira ou quer não. Sim. E isso é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade em todas as instâncias. A gente está num mundo muito individual, né? A gente aprende a ser individual e a valorizar o individualismo. Eu vou cuidar de mim, eu preciso... Tem todo um discurso que se infiltra em vários aspectos da vida que a gente não se dá conta, eu acho. Porque mesmo entre um campo assim mais progressista, às vezes vai falar, isso não, eu tenho que me preocupar comigo. Não estou dizendo que não tenha, mas o quanto as nossas prioridades nunca são o coletivo. A coletividade, mas o teatro exige a coletividade. E aí, para mim, está algo que é tanto difícil, desafiante, como uma possibilidade de transformação, entende? Como uma respiração nesse mundo de cada um no seu quadrado. Que é tanto isso, cada um no seu quadrado. Faz o teu que eu faço o meu. A gente precisa, a gente se reúne numa sala e fica ensaiando durante meses, diferente da música, como a gente falava. Alguns ensaios, para dizer que tem uns que não, são mas mais não tanto. No teatro a gente tanto, ensaia muito. A gente não aprende nunca. Isso eu brinco. Né? Mas, então,
esse desafio do teatro, eu acho que se apresenta muito evidenciado nas novas gerações também. Tu vê, assim, que é uma galera... Agora eu estou com uma turma bem jovem, por exemplo. O DAD varia um tanto, tá? Não entra só O DAD gente... é a escola de teatro. É o Departamento de Arte Dramática da URGS. Sim, é o DAD, é íntimo. Fala em assim. arte dramática, quem estuda cinema também faz o DAD. Não, quem estuda cinema quem faz... estuda, Não, faz cinema, digo, mas quem quer ser ator ou atriz? É no DAD Pode ou não? fazer, mas o DAD tem um Ele é foco em focado teatro. pra palco. A pessoa acaba perfeito. se decepcionando, porque Sim, o foco é palco. teatro. Né? O que eu acho é que um ator e uma atriz de teatro tem repertório e ferramentas, podem ter, para atuar no cinema, em vídeo também, entende? Tem que só transformar um pouco, adequar suas ferramentas. Mas não é o foco do curso, né? Mas o que acontece? Vai entrando uma... O que eu estava dizendo é que varia, né? Não Varia. é só gente que está saindo perfil, do colégio. olha, varia. Às vezes tem gente mais velha, né? Faz essa mistura de gerações. 60 mais, que tipo, eu acho não foi lindo. ninguém lá. Tu pode... Já foi, sim. Já teve. Tu é aceito isso. E eu acho que tem agora também. Então, às vezes, vão artistas experientes que não fizeram faculdade, aí eu vou fazer agora. E entra, eu acho super rica essa mistura de geração. Faz diferença, Patrícia? O estudo, a técnica, o Acho que entendimento? faz. Um tanto tu faz o teu curso, né? Das outras Claro. atividades. Mas eu acho que faz diferença, sim. E acho que também tem uma coisa muito importante no DAD, que eu sempre digo, que o DAD vai além do currículo, vai além das aulas. É os encontros, talvez qualquer universidade. Coletivo que tu fala, encontrar as pessoas. Tem amigos que tu faz para a vida inteira. Às vezes as pessoas saem com um grupo de teatro dali, com o seu próprio grupo. Tem toda essa vivência que tem, além da sala de aula, ela é fundamental. Ela é parte da vida acadêmica, eu acho. Eu acho que ela faz o curso, aí o curso vai ser diferente. Mas uma coisa interessante que eu tenho observado nas novas gerações, nas turmas mais jovens, assim, é pouca referência teatral e muita referência do audiovisual. Sim, e do celular, que vai assim do meme às séries, enfim, Sim. né? Toda essa gama de audiovisual que a gente consome todo dia. Então, aí, o que eu busco é tanto incorporar, não é dizer, esquece isso, é incorporar isso, mas como é que a gente escreve nessa linguagem do teatro, né? Ampliar o imaginário cênico, ampliar os imaginários sem colocar no lixo as vivências, os repertórios, né? Todas essas referências que tem. É isso que eu tento, tanto na companhia rústica quanto dando aula, né? A gente não pode distanciar da vida. Claro. Patrícia, em tempos assim, a gente tem muita intolerância, polarização, mas polarização já teve em outras épocas, então só que tem a polarização ou qualquer coisa hoje, diante das telas, da internet, dos memes, dos cortes, parece que tudo ficou mais dimensionado. Hoje a pessoa fala um troço, tu cola aqui, cola ali, pronto, Sim. virou. Né? Isso, de uma certa forma, promove alguma autocensura em vocês? Não vamos falar sobre isso, que vai incomodar aquilo e tal, não vou dizer isso, aquilo. Não que esteja instituído, mas Sim. as próprias pessoas, para não serem canceladas, fazem isso? Vocês quem? Vocês, os profs, tu diz? Não, a comunidade do teatro mesmo. Atores, produtores, na hora de montar um espetáculo. Eu acho que sim, mas eu não me sinto cerceada por isso. Eu sinto que tem que estar escutando os tempos, entende? Não me sinto, pode ser cancelado, não, mas por que seria isso? Assim, eu estudo bastante esses campos de gênero, de questões étnico-raciais, né? E tem referências assim de pessoas e estudos, né? De pessoas trans, de pessoas negras, de pessoas indígenas, que está aí e que a gente pode dialogar com eles para perder o medo de ser cancelado e entender os processos e os discursos que estão acontecendo. Então, eu não tenho esse... Ou seja, eu sei que tem coisas... Assim. Pô, não vai dizer isso. Não dá para dizer isso hoje. Às vezes eu digo, entende, para as pessoas. Tu não vai dizer... Tem uma série de coisas que não dá para dizer hoje. Mas eu acho bom que não dê para dizer, porque tem coisas racistas, machistas, homofóbicas que se diz, viadinho, sabe, de brincadeira. Não é só brincadeira, né? Revela ali. Então, eu te confesso que o meu lugar, eu não me sinto assim ameaçada, que eu perdi minha liberdade de falar. Se pode ser cancelado, sim, mas eu estou entendendo o que eu estou dizendo. Entende? De estar ligado e tem coisas que não se diz, e que bom há que esse não debate se diga. grande, especialmente mais na área assim do não sei se é de stand-up comedy, como é que eu vou dizer, mas muito eu vi esse pessoal se queixando. E muitos deles tinham essas falas sobre racismo, sobre machismo, e entra a questão, mas eu não posso falar de machismo, não posso falar de racismo. É censura isso no meio cultural ou não? Às vezes que eu vi as questões de stand-up dizendo que foram censuradas, eu acho que deviam ser.
Porque não é censura, é uma questão de crime. As pessoas cometem crime, por exemplo, se racismo é um crime, a gente não pode continuar rindo de piada que diminui pessoas que estão em situações sociais minoritárias, não em maioria, né? Mas em situações sociais não privilegiadas. A gente não pode rir disso. E eu não acho que é censura dizer. Tu não vai rir da pessoa com deficiência, entende? Então, alguns desses comediantes estão rindo de pessoa com deficiência, estão rindo de pedofilia, estão rindo de que tu não pode rir disso. Então, eu concordo. O que eu vi, tá? Aí pode ter. Às vezes eu acho também que as pessoas surfam nas pautas para aproveitar para elas mesmas, entende? Aproveitar, assim, se proteger. Eu fiz uma coisa errada e tu me critica, ai, mas eu sou uma mulher. Entende? Acho que tem isso. E isso só tem às vezes, tá? Só desvaloriza a pauta. E as próprias pessoas vão dizer, pô, está desvalorizando a pauta, né? A questão, está banalizando essa reivindicação que é importante. Então, não, eu acho, tá? E aí eu digo, o que eu conheço desse câncer, por exemplo, de stand-up, né? Porque tem tanta coisa que acontece, eu concordo que não pode dizer mesmo. Enfim, é isso. A gente não pode estar rindo da desgraça alheia, por exemplo, entende? Que alguém morreu, né? Porque aí não é além do humor, passa por uma atitude criminosa. E eu acho que dá para rir muito. Então vamos rir dos poderosos. Isso é diferente, entende? Isso é uma coisa da comédia, aliás, e do humor político. É rir dos poderosos, né? É rir do rei, não vai rir do camponês. Sim, pegar uma deficiência, a pessoa tem um problema aqui ou ali, sim, né? Então, esse cara assim, esse cara assim, o fulano isso, fulano aquilo. Né? Tu tenta pegar na mulher, vão muito no gênero. No normalmente negro, é idiota. raça. E eu acho tão bobo. Eu não acho graça nenhuma. Eu fico chocada quando tem. Eu fico chocada. Então vamos procurar. Dá para rir. Eu gosto, eu faço muita comédia. Todos os espetáculos que eu dirijo tem momentos que a ideia que tem humor, entende? Brincar, mas é rindo da gente mesma, ou rindo de estruturas de poder, entende? Não rindo de pessoas em situação de dificuldade social. Isso é horrível. Não tem graça, não tem graça. Falando em dificuldade, nós tivemos a pandemia, que tu falasse há pouco, e logo depois veio uma enchente, né? E eu tenho vários amigos que tinham, olha, que acabou o negócio deles e tal, e pessoas do teatro, da música, que não tinham o que fazer, né? Não dava para viajar para tocar, não dava para se apresentar em lugar nenhum. Os teus amigos, do pessoal, assim, tu tem informação de gente muita gente que não conseguiu retornar ou que... E que perdeu coisas. Teve, né, muita gente, coisas que, inclusive, algumas tu não pode recuperar nem com todo o dinheiro do mundo, né? Como perder fotografias, objetos de cena, né? E coisas, e lembranças assim. E tinha uma sensação naquele momento de fim de mundo, né? Porque tinha passado a pandemia, daqui a pouco veio uma enchente. Como assim uma enchente? De um filme pós-apocalíptico que estava passando, que afeta todo mundo. Mas muita gente... Eu não me afetei, por exemplo... Estavam tirando paciente de helicóptero do Mãe de Deus, do hospital. Imagina e ali, no Menino Deus. Não, era inacreditável. Um dia eu fui para a Cidade Baixa buscar alguém e era todo mundo saindo, né? Parecia cena de filme, isso dos filmes, assim como a pandemia, né? Então, isso aí, essas coisas nos marcam, às vezes, de jeito que a gente até nem sabe. Além da perda material que muita gente teve, das perdas financeiras que não se recuperaram, né? Gente que teve suas casas inundadas, enfim, tem toda essa... Eu acho que afetou a área do teatro, sim, bastante. Durante um tempo não pode trabalhar, esse tempo já passou, mas eu fico em dúvida, às vezes, do quanto tudo isso nos afeta, até afetivamente, emocionalmente, na visão de mundo, né? Assim, da insegurança que a gente sente e dessa sensação de fim que a gente sente, sabe, de um certo desespero que está na época. Eu nem sei o que... E o pior é que as ameaças de enchente... elas continuam, às vezes, né, vai aparecendo, se chover muito, porque não se arrumou uma estrutura mais... Entende? Não se fez o que teria que ser feito. E isso é enlouquecedor na sociedade atual. Que é isso, é um descaso político por estruturas, né, pela vida geral da população, pelo que não aparece também, como rede de esgoto, que não aparece tanto. Né? Então,
é assim, uma maquiagem se coloca em cima, uns prédios bonitos, e continua as estruturas de precariedade em vários lugares, ameaçando a vida de várias pessoas. Nem sei o que te dizer, mas vamos adiante. É isso, a gente vai indo pensando no bom da vida e lutando para que seja melhor. Professora Patrícia Fagundes, como surge a ideia do Zona Cultural? Ai, dessa mania por impossíveis que as pessoas de teatro têm. Porque ela surge ali por 2022, retornando a atividades presenciais. Começou com a ideia, a gente precisa de um lugar para guardar cenário. Eu guardo e reciclo cenários, a gente faz isso, tá? Tu vai na zona, tem um almoxarifado, assim, vão guardar as coisas. Guardar cenário e ter um espaço para ensaiar. Aí a ideia foi aumentando, a gente foi convidando mais pessoas para participar do projeto e tal, para contribuir. O quê? É uma ideia de um espaço cultural independente, dá para ensaiar, apresentar, com um bar junto. Para mim, isso é um conceito artístico, ter o bar integrado no espaço. Né? Aconchega e tira o teatro de um lugar assim separado, sabe? Tu vai lá, assiste e vai embora. Que é a cultura daqui. Muitas vezes as pessoas vão e vão embora depois, Sim. Entende? Tem um bar, conversa ali, né? Dá para conversar, beber, ficar um tempo. Viver experiência cênica como algo que está cruzado com a tua vida, né? Ser uma experiência isso. Que eu acho que tem em outras cidades e falta em Porto Alegre também, para mim, é uma ideia de contribuir com a cidade, com a vida cultural da cidade, porque eu acharia lindo se tivesse vários espaços culturais independentes em vários lugares, né, produzindo ali as suas coisas e sendo um ponto de encontro também, uma zona de encontro entre a vizinhança, entre artistas, entre público, que tem a oportunidade de estar conversando, né? Muitas vezes eu fico conversando com gente de público. Bom, tem muitas pessoas conhecidas que vão, né? Mas eu digo gente público que a gente não conhece. Pô, e é muito legal poder ter essa troca, né? Que é mais difícil em outro lugar, vai muito bem, parabéns e tal, né? Esse momento de convívio. Então, a ideia da zona vai se transformando de um espaço funcional, guardar cenário e ensaiar, para ser um espaço cultural que contribua com a vida artística da cidade. E ainda pensando numa experiência assim, autogestão, que é um espaço gerenciado por artistas, né? Só que é muito difícil. Eu coloquei tem um Rios ali que eu falei que a gente roubaram o ar-condicionado, por exemplo, da Marquise. Roubaram? Da Marquise. Aí a gente está numa área que, né, é ali entre o Centro Histórico e o Quarto Distrito, que são áreas importantes na cidade, são áreas sensíveis e que se fala sempre na revitalização dessas áreas, né? Sim. Qualquer plano sobre a cidade. Eu acho ali é floresta, né? A zona cultural está na floresta, mas dizem que é no centro, muitas vezes, que é ali, né? Um pouquinho, 2 quadras para lá já é centro, por isso que é na divisa. Né? Ali na Alberto Bins, isso, é na Alberto Bins, perto da Barros Cassal. Tá. Né? Um prédio de 2 andares. Na parte de cima tem 2 salas para ensaio, reuniões, para o que quiser fazer, né? Roubaram o ar-condicionado, por exemplo, 2 vezes. Tá? 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes, que é numa marquise, enfim, e é uma área com pouca proteção. Então, essas demandas da cidade, elas são importantes. Isso é contribuir com a cidade, está ocupando esse espaço, né? Está ocupando esse espaço porque, se ele é vivo, ele vai se tornando mais seguro, mas precisa de mais apoio aí do poder público e privado, porque as empresas também podem colaborar com a cultura e com a arte sem ser sempre como uma propaganda sua, sabe? Mas essa contribuição, pensando mesmo na cidade que a gente vive. Eu digo que eu gosto de causas impossíveis, eu amo teatro, tenho essa relação apaixonada com teatro. A outra causa impossível é uma relação com Porto Alegre também, que no meio artístico muitas vezes se critica, Porto Alegre não dá, Porto Alegre... E eu penso, como é que eu posso contribuir com a cidade? Às vezes, né? Gostaria que a cidade contribuísse com a zona cultural também. Porto Alegre tem uma personalidade cultural, como já foi dita várias vezes. Tem lá? Tu vê isso em Porto Alegre? Eu acho que tem artistas incríveis na cidade. Eu acho que ela tem sempre um potencial muito legal. Eu morei em Londres, onde eu fiz o mestrado, morei 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio em Madrid para fazer o doutorado, e viajei e tal. E eu logo, né? Eu viajei a primeira vez com 26 anos que eu fui morar em Londres. Então, aquela coisa de perceber também, vendo, né? Eu estudei, fiz o mestrado, o quanto tem qualidade artística em Porto Alegre, por exemplo. E claro, também eu tenho uma relação com a cidade, eu nasci aqui, estudei aqui, né? Que é afetiva. E a arquitetura não é só o concreto, né? Comparação, né? Tu consegue fazer a comparação. Consigo, e valorizar. Ao invés de, aqui que maravilha, e valorizar. Porque, às vezes, também se compara aqui
com o mainstream de outro lugar. Em Londres Sim. também os grupos independentes têm muita dificuldade de existir, assim como em São Paulo. Enfim, são estruturas diferentes, mas eu quero dizer que a viagem à distância sempre me faz perceber o quanto tem produção artística de qualidade na cidade. Precisa mais estrutura, mais incentivo, evidente que precisa, não vou dizer, é um paraíso, mas acho que tem muitas belezas em Porto Alegre. A arquitetura não é só prédio? Falasse agora? Não, a arquitetura é também a nossa memória, né? A nossa memória, os nossos afetos que estão impregnados. Quando eu ando na Duque, eu estudava no Colégio Sévigné, né? Sim. Então, quando eu sempre descia ali do Sévigné até o gasômetro. A lombona ali. Tu vai descendo a Duque até o final. Própria Duque, tá. Pela própria Duque até o gasômetro. Para descer para Demétrio ali, que é o lombão. Isso. O lombão, não, mas eu fazia isso como passeio, assim. O gasômetro era mato, né? Estava fechado, era mato. E a gente ia até lá, eu e uma amiga, sentava, ficava olhando o pôr do sol no meio do mato. Quer dizer, assim, na calçada ainda, adolescente, né? Então, quando eu ando pela Duque, me vem tantas memórias. Morava um cachorro numa casa que tem um corredorzinho, eu me lembro daquele cachorro até hoje, né? E isso é a cidade também, essas memórias que a gente tem. Isso eu não tenho com outra cidade, eu tenho com Porto Alegre. Não, tenho, se eu for a Londres, eu vou, aqui e tal, mas aqui é a memória de muitas vidas já vividas aqui. Então, acho, sim, eu digo que são causas impossíveis, porque quando eu digo isso, as pessoas me olham às vezes assim, tu gosta? Sabe? E o teatro também é um tanto assim, né? Como eu estava falando. Ele não é uma arte majoritária hoje, no meio de tantos estímulos virtuais, né? Enfim. Mas é uma arte que eu acho que tem tanto a oferecer e a contribuir para os desafios do tempo, como isso, da experiência da coletividade, do corpo, da conversa. A gente conversa muito e vai entendendo as coisas juntos, né? Enfim, eu gosto de causas impossíveis. Causas impossíveis. Tentar te entender um pouco mais assim, culturalmente, né? Tem um espetáculo assim que tu considera que transformou a tua vida, te abriu, que tu seja marcante em ti, assim, na tua condição de artista, de produtora cultural, de professora? Que eu assisti ou que eu fiz? Não, que tu assistiu. Que eu assisti. Tem aquelas lembranças que é do início, né? Como as lembranças do início são importantes, como nos marcam. Isso que eu amo da aula também, eu acho tão importante. Não dou aula em escola, mas é tão importante, né? Porque é um momento da vida que te marca, assim, que tu tá abrindo os caminhos, né, das tuas trajetórias. Eu me lembro de Bailei na Curva, que eu assisti criança, eu acho, adolescentezinha, assim, né? E tá aí até hoje, né? Com que novo elenco, eu não vi mais, porque eu tenho medo. Porque aquela tem uma experiência que eu disse, eu queria fazer isso, né? Lá naquele momento de vida e tal. Marragone, da Irene Britsky, até tem uma história curiosa que eu assisti também nos anos 80, não sei, eu devia ter 14, 15 anos. Eu ia no teatro sozinha. Eu acho que era outra época, porque hoje a minha filha... Como tu faz, né? Eu andava pela cidade sozinha. Gostava de teatro. A minha mãe me levou muito ao teatro infantil, que eu tenho algumas lembranças mais difusas, assim. Era uma programação que a gente tinha no fim de semana. Daí que eu continuei fazendo teatro. Eu acho que ela não sabia desse perigo. Mas, enfim. A mãe está nisso. A mãe sempre apoiou. Não, ela é de outra área. A minha mãe é professora de matemática aposentada da URGS também, mas... Também é professora. Também é professora, é uma mulher de direita, mas sempre me apoiou no fazer o que se quer, né? Da importância disso. Mas esse Marragone que eu assisti... eu lembro, no Instituto Goethe, né? Eu não conhecia as pessoas, a Irene Brits, que depois se tornou uma pessoa importante na minha vida. Tu entrava no teatro e tinha umas bombinhas, umas pólvoras, ia fazendo tchac, tchac, sabe aquelas polvorinhas, tu pisava e saía, e dava uma cachaçinha no início. Né? Olha só. E eu peguei a cachaçinha. Claro. Eu era menor... Bom, outros tempos, dos anos 80. Não podia, mas outros tempos. E eu lembro, e isso ficou, né? Eu lembro Marragone, música ao vivo, né? Um monte de gente em cena. Eu lembro de imagens da peça, me marcou bastante. E anos depois, com Sonho de uma Noite de Verão, um espetáculo importante para a Companhia Rústica e para mim também, né? Foi um espetáculo muito cheio de prazer e alegria e que teve assim, uma repercussão bem legal. Enfim. Foi uma experiência forte. A gente dava vinho no início do espetáculo, né? Eu tinha pensado isso, tinha essa inspiração cabaré. Foi em 2006 que estreou. A
gente dava vinho e depois disso eu comecei a dar cachaça na entrada do teatro para as pessoas. Que é isso, né? Que é um pequeno ritual também de sentir ai, que bom, vou tomar, né? Dá uma aproximada assim do público, que é um objetivo. Um aperitivo, né? É um aperitivo, dá uma relaxar, né? É gostoso, não é? Tu tá entrando e tu toma uma cachaçinha, enfim. Quem não quiser não é obrigado, evidentemente, mas é a ação festiva, a ação de receber, né? De convidar a um momento compartilhado. E depois de fazendo isso, eu me dei conta, eu acho que escrevendo um artigo, eu disse, deve ser, entende essa ideia? Como as ideias são sempre algo que circula entre as pessoas. Eu acho que vem da experiência do Marragone, que eu assisti lá, adolescente, isso de entregar uma bebida, enfim, né, de compartilhar isso com as pessoas, nessas influências. Então, eu lembro que eu assisti reunião de família do Luciano Labarce no Clube de Cultura, também adolescente, dessas assim, que também me impressionou pelo uso do espaço, que é uma coisa que me importa muito, o uso do espaço. Ter outros espaços, além de usar os teatros, a Zona Cultural está aí. Bom, antes eu já tinha me envolvido no depósito de teatro. Eu participei da abertura. Clube do Fracasso é um espetáculo que a gente fez em 2010, que foi no estúdio de fotografia do Alex Ramírez. Então, né, tem essas buscas espaciais aí. Eu lembro muito da peça do Alabarce, não de família também lembro, mas o Esperando Godot virou uma gíria em Porto Alegre. Porque o Godot nunca aparece. Né? Então dizia, e aí foi lá ontem. Não, mandou o Godot. Deu Godot. Porque ele não tinha ido, deu Godot, virou uma gíria. Mas a gente ainda diz isso, não? Não, talvez as pessoas jovens não. Mas dizia muito isso na época. Se diz, eu conheço isso. Enfim, eu acho que os espetáculos, tem vários aí, deve estar... E autores e diretores, algum da tua preferência, de teatro? De Porto Alegre, do mundo? Não, que referência para ti, no teu estudo, na tua vida. Sim, tudo acaba sendo referência, tá, para a gente. E isso é muito importante, que é a escuta do artista. Mas quando fala, por exemplo, Força de Entertainment é um grupo inglês que eu conheci logo que eu cheguei em Londres, que também é, né, uma época marcante. Força de Entertainment, seria entretenimento forçado, é obrigatório. Tem uma coisa de um humor que eu gostava bastante e de um nonsense, ao mesmo tempo que uma reflexão crítica complexa e aprimorada que sempre me estimulou, assim. Aí tem as leituras, eu acho que tem tanta referência, eu tenho um pouco de dificuldade de pensar uma só, porque eu estou pensando, não, que é a minha dificuldade libriana de escolher coisas. Qual que tu prefere? Eu digo, tem muitas influências aí, e aí tem influências, às vezes, que nem são artísticas, sabe? Que são... do mundo. Por exemplo, eu tenho uma coisa com campo, com pampa, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu acho que eu sou uma pessoa espaçosa, eu gosto de espaço aberto, né? A gente vai se constituindo no mundo a partir das relações que a gente tem. E o teatro é um lugar que aceita tudo, né? É um meio promíscuo, tudo entra, tudo cabe no teatro, tudo é possível no teatro. Então, eu vejo quanto a referência de vida, como viagem, comida, o campo, desejos, sabe? Vão sendo incorporados no fazer, são referência também, constituem esse fazer. E eu admiro muitíssimos artistas e artistas de todas as áreas, assim, que eu acho que vão fazendo o que a gente é e estão lá presentes na criação. Se eu for pegar um espetáculo meu, eu digo, isso tem a ver com isso, e ali tem a ver com aquilo. E as referências dos próprios artistas. A gente vai... Um outro cabaré, posso falar do outro cabaré? Pode. Tem um outro cabaré que a gente vai apresentar, que é no projeto Multipalco, que é Cabaré do Tempo. Cabaré do Tempo. Para lembrar do futuro. Vai ser no dia 26 de setembro. Que é com a Simone Haslan, a Simone Haslan, a Priscila, o Breno, tenho medo de esquecer de alguém, o Fio, a Madalena Haslan, o Bruno... Simone vai tocar piano também? A Mirna Spritzer. Ela toca. Aí a Simone há muito tempo é uma parceiraça, tá? E faz direção musical e preparação de elenco, né? Como a gente trabalha muitas vezes com música ao vivo, é fundamental esse trabalho. E ela é mágica. Ela é muito boa. Ela é como professora, orientando as pessoas, fazendo seus arranjos, tem uma magia que opera ali. Né? Mas ela está em cena, tocando o piano de cauda, que tem no Simões Lopes Neto, né? Belíssimo, interagindo com o público em alguns momentos, cantando, enfim. A primeira vez que eu trabalho com a Simone em cena, e é um prazer. E aí tem um repertório da Simone que se junta com o repertório, com o meu repertório, com todos os repertórios e ideias, e isso eu acho belíssimo na criação cênica. Surge algo que está além de cada um,
mas tem a ver com cada um, entende? Não sou só eu, mas sou eu, e tem também um pedacinho de cada pessoa ali. E aí a gente gera uma nova coisa. E não seria isso o mundo? Ter um pedacinho da gente e a gente se reconhecer naquilo, mas ter do outro também. E a gente se permitir a escutar as outras pessoas na sua diversidade. Eu acho que a criação cênica permite essa aventura. E por isso que eu insisto, talvez. Eu não sei, olha, dá tanto trabalho, às vezes dá vontade. Às vezes a vontade de desistir, né? Porque é muito trabalho, cansa, muita dificuldade, muita falta de apoio. Aí eu penso nas belezas. Por isso que eu disse que a revolução tem que ser pelo bom da vida. Nessas belezas, que são coisas acesas por dentro. Essa frase é uma das mais lindas do mundo, né? Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Isso é uma canção. Aliás, eu acho que a canção brasileira tem tanta filosofia. O Caetano dizia que só é possível filosofar em alemão, porém a música brasileira, né? Na minha tese eu faço isso e nos espetáculos eu faço isso. A tese eu cito músicas e canções da música popular brasileira porque são muito maravilhosas assim em termos poéticos e de pensamento, né? De articular um pensamento complexo. Tinham que ter um Nobel de literatura, tá? Eu faço esse espetáculo Cabaré da Vida Pequena, que estreia no dia 18 de junho, tem muito pedaço de canção também, às vezes nem toda a canção inteira, mas dentro de um diálogo, entende? Como agora eu fiz, Em texto ou cantando? Cantando, eu só não cantei porque eu não canto bem, mas quem canta... Mas os atores, sim. Não atua na peça? Não, eu opero luz, olha, eu faço muita coisa, mas não estou atuando. Tu não encenou? Tu encena? Não, atuar, desculpa. Já atuei mais, digamos, quando eu era mais jovem. E em 2018 eu fiz uma ponta num espetáculo, Tremor, como as coisas foram chegar nesse ponto, que era no Goethe. Eu dirigia e atuava. E é uma coisa que eu não aconselho para ninguém. Eu não aconselhava e foi ruim, porque eu não estava me dirigindo, ficava perdido. Não é bom, mas dirigir, é o que eu digo. Não, tem gente que atua e dirige e é legal, mas para os meus alunos e alunas eu digo, olha só, tu não sabe nem garantir a atuação, tu vai dirigir também, garante. Né? Patrícia, a gente tem só 4 minutinhos, então... Vamos aproveitar para lembrar de novo. Quinta-feira agora, né, estreia na Zona Cultural, Cabaré... Da Vida Pequena. Da Vida Pequena. Isso. Aí são 2 semanas, de quinta a domingo. 9 horas ou 8 horas? 8 horas. 8 horas. A zona abre às 19 horas. Tá. Né? Então, chega uma hora antes, vai ali tomando um vinho. Pode tomar o seu vinho durante o espetáculo, se não terminou. Né? Tem essa abertura. E o lugar fica aberto depois do espetáculo. No domingo é às 19 horas. Tá? Então, a partir das 18 está aberto. Então, são 2 semanas de Cabaré da Vida Pequena. E depois tem o Cabaré do Amor Rasgado, sexta, sábado e domingo, ali em julho. Né? Também os mesmos horários, tá? Sexta, sábado e domingo. Pode ver os 2 cabarés e ter aí uma ideia que são experiências diferentes, mas ambas estão aí entre o riso e a emoção e a festa, né? Nessa corda bamba. Nesse espaço que é a Zona Cultural, que é uma experiência em si mesmo. Sim, a gente convida todo mundo e para acompanhar @ciarústica nas redes, onde vai estar essa programação. Inclusive a do Multipalco, que vai ter em setembro. Antes tem a Vingança, o Jardim Selvagem, em agosto. Aí não é na Zona, é no Multipalco, e na Santa Casa. E a gente começa também em agosto um projeto que são 5 cabarés da Zona, né? Que integra o projeto Multipalco Ações Formativas, que aí vão ser... Esses 5 cabarés são mais num formato mais show, mais bar, né? Com pessoas podem entrar e apresentar um número, enfim. Eles são nesse formato cabaré clássico, assim, né? Que é mais improvisado, digamos, mais brincado. Então, a gente tem toda essa programação para desenvolver e a gente convida para seguir aí, né? Porque ninguém vai ter anotado tudo que eu falei. Nem tu já esqueceu o nome de tanto cabaré. Até eu estou esquecendo. Né? @ciarústica. Cabaré da Vida Pequena. Isso. Quinta-feira. Te esperamos 8 lá. 8 horas na Zona Cultural. E Zona Cultural Poa também seguir. No Instagram, @Zona Cultural Poa. Isso. Esse é do Instagram.
E Cia Rústica é @Cia Rústica. Cia, assim, não companhia, Cia Rústica. Para pegar o site, ciarústica.com.br. Para pegar o site ali, sempre, no Instagram a gente vai colocando toda a programação. Tá. E tem o site, www.ciarústica.com. Tá. Mas, enfim, eu No acho... Instagram, então, um é Cia Rústica e o outro é Zona Cultural Poa, e aí manda para os sites e tal. E eu vou estar te esperando, hein? Depois de toda essa conversa, vai ter que sair de casa. Sexta-feira eu vou poder ir. Ótimo. Então eu não posso, vai ser porque eu não conheço a Zona Cultural, é uma vergonha, eu quero ir lá conhecer. Isso, vai lá tomar um vinho. Bom, não sei se tu toma vinho, pode Eu ser uma tomo, cerveja, eu pode tomo, ser mas eu vou espumante. ver a Tem peça drink também, pode. Não, tem que ver a peça. Mas pode. Começa com drink e segue vendo Abre a às peça. 7 e a peça é às 8. E a peça é E às termina 8. a peça, fica aberto o bar, as Fica pessoas ficarem aberto. trocando ideias sobre a peça, conversar. Fica aberto o bar. Essa é a ideia, é isso que a gente quer, que tenha esse A gente momento pode de pedir estar ali. autógrafo para os autores. Pode, mas isso ninguém Eles não pede. dão. Pode pedir. É isso, a gente fica ali um tempo, no mínimo até meia-noite, a gente está aberto, Tá. entende? Então, é isso, é uma experiência, vem participar dessa experiência e aí me conta o que tu acha. Legal. Patrícia Fagundes foi a nossa convidada hoje aqui no Pensando Bem. Quem está querendo estudar teatro, tu indica, vai estudar que vale. É isso, vai. Se tu é apaixonado por teatro, vai. Vai. Mas se tu não quer, não vai. Isso a Fernanda Torres diz algo assim. Fernanda Montenegro diz: se tu desiste e não consegue mais viver, então faz, né? Mas é isso. Teatro tem que ter uma paixão, tem que ter uma opção assim que é um tanto radical, né? Nesse mundo de hoje. E vamos sair de casa para o teatro, né? Fernanda Montenegro também dizia isso, né? Saiam de casa, se acharem uma droga, volta rapidinho, mas sai de casa. Porque saindo, pelo menos, vocês têm a possibilidade de descobrir uma coisa nova. Em casa é o de sempre. Né? de se Mas na rua tu movimentar, pode descobrir algo novo. Pode ter uma experiência diferente que tu não tem sempre, que tu não tem no dia a dia. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo programa, obrigado Valeu. pela escuta. Obrigado. Eu e Juremir Machado da Silva nos separamos de novo, mas só essa semana. O Juremir está em Brasília dando aula, né? O nosso doutor aqui da PUC está lá em Brasília dando aula, ele vai às vezes para lá. Me irrita muito, ele vai uma vez por ano também, fica 10 dias em Paris para dar aula. Ai, me que incomoda chique. muito. Muito chique. Para dar aula. Já disse que tem outras cidades, mas não, ele prefere ir para Paris. Me incomoda isso, tá? Mas na semana que vem ele está aqui com a gente. 9 da manhã, sempre aqui o Pensando Bem, na FM Cultura, e o programa está no YouTube, gente, tá? Quem quiser acompanhar o programa no YouTube, ele está lá. Pegou só pelo meio, não assistiu tudo? Volta lá no YouTube e pode acompanhar. Tá bom? Até a semana que vem. Tchau.